Olá, seja bem-vindo. Nessa aula, nós vamos tratar especificamente de planejamento sucessório, planejamento empresarial por meio do sistema de holding. Nesta aula, você vai entender e compreender quais são os mecanismos jurídicos e qual a importância, quais os benefícios que um sistema de holding bem constituído, bem construído pode fornecer para você, para sua empresa e para sua família. Nessa aula, você vai acessar as ferramentas e o conhecimento necessário para consolidar os seus ativos e alcançar uma gestão financeira estratégica para garantir um futuro financeiro muito mais seguro e promissor para os seus negócios e para suas famílias. Para quem é essa aula? Essa aula, ela se direciona para pessoas em busca de planejamento financeiro e sucessório, ela se destina para empresários e empreendedores no geral, para famílias empresárias, para investidores, lato sensu. Nos próximos minutos aqui, você vai entender como uma holding empresarial ou uma holding familiar pode proteger o teu patrimônio, otimizar o pagamento de impostos e garantir um futuro próspero para os seus negócios e para a sua família. Eu vou revelar as estratégias que podem otimizar o seu tempo, dinheiro e as preocupações, de modo a proporcionar segurança financeira e a tranquilidade que você e a sua família merecem. Para isso, eu vou demonstrar para que servem os sistemas de holding, gestão patrimonial e planejamento sucessório, que podem trazer uma economia real de impostos na casa de 70%, 80%, 90%, desde que executados de forma séria, comprometida e profissional. Basicamente, aqui nós vamos tratar de tudo o que você precisa para proteger o seu patrimônio, reduzir o pagamento de impostos e transmitir o seu patrimônio para as próximas gerações de acordo com a sua vontade, de forma a garantir a harmonia familiar. Mas antes, eu gostaria de trazer alguns avisos. Essa aqui não é uma aula sobre como milagrosamente você vai zerar o pagamento de impostos, apesar de a gente entender, de eu demonstrar aqui nessa aula que existem caminhos para otimizar o pagamento desses tributos, de todos os tributos no geral. Da mesma forma, eu deixo claro que blindagem patrimonial não existe. E olha, se alguém vem te prometendo isso, toma cuidado. O que existe aqui, o que é possível é uma proteção patrimonial por meio de mecanismos jurídicos que existem na legislação. Então, no geral, essa aula aqui, ela não é uma coleção de dicas, de truques. Aqui nós vamos falar sobre os fundamentos de gestão patrimonial e planejamento sucessório de uma forma séria, profissional, sem promessa mirabolante e sem especulações vazias. Para começar, eu não sei se isso soa familiar para você. Você já se pegou pensando que a carga tributária no país, nossa carga tributária atualmente, ela é extremamente alta? Mais ainda, às vezes tem casos de famílias tendo que vender todo o patrimônio para pagar custas, emolumentos, impostos e inventários longos, intermináveis e cansativos. E mais na parte empresarial, você já ouviu falar às vezes de sociedades que se desfazem em razão de brigas entre sócios, por falta de clareza, por falta de comunhão de propósito negocial. E ainda vou mais além. Você já ouviu falar, quem sabe, de relatos de patrimônio milionário, patrimônio vultoso, que está sendo dilapidado ou foi dilapidado por herdeiros inexperientes, por herdeiros deslumbrados, ou por divórcios mal conduzidos, mal assessorados. Enfim, por falta, no geral, de planejamento e gestão. Se qualquer um desses exemplos, dessas situações, são familiares para você, essa aula é a chave para transformar esses desafios em oportunidades e segurança. E aí nós temos que tratar do real problema que eu identifico aqui. Da onde que vem, qual é a raiz de tudo isso. A maioria das pessoas, ela passa a vida inteira construindo patrimônio, né? E acaba não se preocupando, não pensando em como é que isso vai ser transmitido para os herdeiros, né? Não há muitas vezes o treinamento dos herdeiros, porém assumir esse patrimônio. E todo mundo aqui sabe, vocês sabem que é difícil construir o patrimônio e que é difícil manter esse patrimônio todo, né? Nas famílias, aliado a isso, nas famílias há um verdadeiro tabu. Há um tabu de falar da própria morte. As pessoas não falam sobre a própria morte. E infelizmente ela vai chegar. A gente estando preparado ou não, ela chega. O mesmo a gente pode dizer a respeito do dia a dia numa empresa. Há casos em que sócios não conversam há anos e casos que existem mais suspeita do que efetivamente a construção e a consolidação efetiva do mercado. E o preço para tudo isso é caro demais. Se você não tomar boas decisões acerca do teu patrimônio para manter ele e expandir esse patrimônio e mais ainda para transmitir esse legado para as próximas gerações, alguém vai decidir tudo isso no teu lugar. E essa pessoa, ela não te conhece. Essa pessoa não conhece a tua história, não conhece teus filhos, ela pode estar suscetível a doenças escusas e essa pessoa vai decidir o destino do teu patrimônio e mais ainda, o destino da tua família. E vai cobrar muito caro por isso. Caro não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista pessoal, emocional, em conta da desarmonia familiar, desestruturação, etc. Então eu pergunto, eu deixo esse questionamento já de início aqui. Vale a pena deixar a decisão do teu legado, do teu patrimônio, da tua família aí na mão de estranhos, na mão de terceiros? Na mão aí de advogado, juiz, contador, genro, nora? Vale a pena deixar na mão de estranhos? Então, Daniel, vamos lá. Tu vem falando a respeito disso, como é que nós resolvemos? Então você está me dizendo que é só eu abrir um CNPJ, colocar o patrimônio lá, botar um nome de holding e tudo certo, está resolvido? Calma lá, vamos que eu explico. Primeiro a gente tem que entender como é que funciona os tipos de planejamento, planejamento patrimonial no geral, tanto o sucessório quanto o empresarial. Eu trato de maneira diferente para fins didáticos, porque na verdade ele tem muitos pontos de contato e algumas soluções acabam sendo as mesmas, acabam se confundindo e sendo utilizadas. Então para ficar mais claro, mais fácil de entender, nós vamos dividir e falar primeiro do planejamento familiar e do planejamento
planejamento sucessório. Então, em linhas gerais, o planejamento familiar e sucessório, ele é uma área do direito, que envolve a contabilidade, envolve finanças, e se concentra em garantir que o patrimônio de uma família seja transmitido para os herdeiros de uma maneira eficiente, equitativa e de acordo com os desejos do patriarca e da matriarca. Entender que cada família é única e tem as suas próprias circunstâncias e os seus próprios objetivos é fundamental, e é isso que a gente faz aqui. A gente busca fazer no planejamento é identificar algumas matrizes, alguns conceitos principais. O primeiro conceito que a gente coloca em primeiro lugar, como mais importante, é respeitar a vontade do patriarca e da matriarca, que é quem constituiu de fato o patrimônio, é quem trabalhou, é quem deu duro para conquistar tudo aquilo, e essa vontade tem que ser respeitada acima de qualquer outra circunstância. O segundo princípio basilar aqui de todo planejamento sucessório diz respeito à personalização para atender às necessidades. Como eu disse anteriormente, cada família é única, cada família tem sua história, cada família tem suas particularidades, então identificar uma solução de forma personalizada é essencial. E aí também a gente tem que trazer os mecanismos, identificar os mecanismos jurídicos eficientes dentro daquela mesma necessidade da família que tem como base a vontade do patriarca e da matriarca. Em resumo, o planejamento sucessório ele é um processo altamente personalizado. Ele prioriza a vontade dos líderes da família, compreende, a gente compreende a singularidade, a individualidade de cada família para identificar os mecanismos jurídicos mais eficientes para proteger o patrimônio e promover a harmonia familiar a longo prazo. E quais seriam esses mecanismos jurídicos eficientes? O primeiro que eu destaco é a própria holding empresarial e a holding familiar, que são estruturas, são sistemas legais que podem ser usados para consolidar os ativos de empresas, imóveis, investimentos, tudo dentro de uma única estrutura, de um único sistema. Nós também temos testamentos, doação. Testamento e doação são ferramentas antigas de planejamento sucessório que foram muito utilizadas, muito empregadas, mas aí a gente tem que trazer alguns detalhes, alguns aspectos importantes. O testamento ele é uma declaração de vontade? Sim, Daniel. É uma declaração de vontade. Mas aí qual que é a diferença principal? Por que eu não posso utilizar simplesmente o testamento e resolver esse meu problema familiar, esse problema de sucessão? O centro da discussão é o seguinte: inicialmente você não pode dispor de todo o teu patrimônio. Existe uma reserva desse patrimônio que não pode ser atingido em determinadas situações. Além do mais, o testamento ele não evita alguns impostos, dentre eles o principal imposto, que é o ITCMD. Esse ITCMD tem uma alíquota de 4 a 8%, de cara já pega o teu patrimônio. O ITCMD ele é o imposto de transmissão causa mortes, ou seja, pela morte de alguém, e doação. Então, a mesma coisa na doação. Se eu quero ter uma eficiência tributária, não basta eu vir e fazer a doação dos bens para os meus filhos, tanto que eu também não posso, a nível de doação, de todo o meu patrimônio. Então, não há como há um impedimento legal para isso, então acaba sendo uma ferramenta simples, mas não eficiente do ponto de vista tributário e do ponto de vista legal, efetivamente, para você conseguir direcionar todo esse patrimônio aos teus herdeiros. Eu trago também aqui os pactos e acordos de família, que no Brasil é pouco utilizado, mas acaba resolvendo. É bem interessante as famílias começarem a se atentar um pouco mais, a ficar mais comprometidas com esse tipo de atuação. Aqui também nós temos alguns mecanismos, por exemplo, seguro de vida. Seguro de vida, ele é um investimento, por assim dizer, com perfil sucessório. Por quê? O grande destaque do seguro de vida é que ele não entra no inventário, não precisa entrar no inventário. A partir do momento que ocorre a morte do titular, do patriarca ou da matriarca, o prêmio do seguro, a indenização do seguro já é transmitida direto aos herdeiros, sem passar por inventário e sem a cobrança de impostos. Então isso acaba sendo importante nas decisões aí do planejamento familiar. Existem as trusts, que são um sistema um pouquinho mais refinado, que eu não vou abordar aqui, mas é importante, ciência que existe, né? Aí existe também a substituição de investimentos por aqueles com perfil sucessório. Que investimentos seriam esses, Daniel? Investimentos com perfil sucessório. Seriam aqueles investimentos mais voltados para a sucessão, como é o caso do seguro de vida que eu mencionei anteriormente. Algumas previdências privadas, VGBL, FGBL, que acabam tendo uma isenção do imposto de renda, um abatimento do imposto de renda, que acaba sendo um pouquinho mais fácil de transmitir, inclusive com a transmissão com o beneficiário direto para o seu herdeiro, né? Cada mecanismo desses que eu trago tem sua própria finalidade, tem sua própria aplicação. A escolha desses mecanismos depende das necessidades e dos objetivos de cada família. Para um planejamento familiar, um planejamento sucessório eficiente, ele combina vários desses mecanismos. Não há necessidade de escolher um ou outro. Pelo contrário, aqui a gente traz, nessa aula é importante você entender, quanto mais mecanismos eficientes você utilizar, melhor eventualmente vai ser a tua sucessão, mais eficiente ela vai ser a nível de pagamento de impostos, a nível de harmonia familiar e todos os outros benefícios. Então, aqui a gente passa agora para o planejamento patrimonial empresarial. Tratou a respeito do planejamento sucessório familiar
e agora a gente trata do planejamento patrimonial e empresarial. No planejamento empresarial, no planejamento patrimonial aqui, a gente tem alguns mecanismos eficientes para trabalhar. O primeiro que eu trago de destaque aqui, que é muito importante e pouco feito, infelizmente, é o acordo de sócios. É algo básico, é algo simples, porque toda a empresa, ela inicia como um namoro, né? Ela inicia com muita boa vontade dos sócios, uma comunhão do propósito negocial muito forte, e com o passar do tempo essa relação pode ir desgastando, como naturalmente as relações humanas elas acabam se desgastando. E por falta de previsão escrita mesmo, por esquecimento, pelo dia a dia, por rusgas que vão acontecendo, as empresas acabam enfrentando problemas, os sócios acabam enfrentando problemas. E estando um acordo bem redigido, bem escrito, com algumas situações já previstas, evita muita confusão e maximiza tempo da empresa, tempo de decisão dos sócios que devem estar pensando na ampliação do negócio, na ampliação da margem negocial e estão aí brigando entre si, né? A avaliação de ativos. Daniel, para quê? Por que a avaliação de ativos é óbvio que é importante? O óbvio, ele sempre tem que ser dito e posto à mesa, eu costumo dizer. Muitas vezes existem empresas que, por falta dessa avaliação, por falta de noção do posicionamento de mercado, não tem ideia do que tem em mãos. Muitas vezes alguns sócios pensam que possuem uma empresa, um nível muito mais robusto do que efetivamente existe e acabam perdendo, acabam trocando os pés pelas mãos, acabam se excedendo em algumas, se expondo, alavancando muitas vezes as suas atividades. E ao mesmo tempo existem aquelas empresas que têm um potencial muito grande, só que não explora porque não tem noção do volume financeiro que possui, do volume patrimonial e das possibilidades que podem ser exploradas, né? Revisão periódica, todo o planejamento tem que ser revisado periodicamente, porque as relações mudam. As pessoas acabam mudando e a realidade empresarial, ela muda seguidamente. A revisão, ela é parte de um planejamento empresarial eficiente. Também trago aqui a proteção dos ativos empresariais. Um aspecto bem importante de todo planejamento empresarial é o planejamento, é o pensar em como proteger os seus ativos empresariais. Como é que eu faço isso? Criação de novas empresas, isolando algumas atividades, criando outras, retirando às vezes da empresa alguma atividade nociva que não é tão eficiente, não é tão lucrativa. Então toda essa proteção ela deve ser pensada como um todo. Obviamente, redução de impostos, aqui a gente tem que tratar de redução de impostos, que é o objetivo do planejamento, um dos objetivos é injetar dinheiro no caixa direto da empresa pelo meio da redução do pagamento de impostos. É impossível e não é nem legal, não é nem constitucional o não pagamento de impostos, com exceção das isenções que existem. Toda atividade empresarial paga imposto. Agora, o quanto do imposto que vai ser pago é que é o diferencial e precisa ser analisado aqui, né? Treinamento de sucessores. Aqui é um ponto de contato. Vamos lá com o planejamento familiar, planejamento sucessório. Aquilo que eu comentava anteriormente aqui se prova muito bem. O treinamento dos sucessores é essencial. Não necessariamente para assumir a empresa, não é forçar o herdeiro a estar na empresa e assumir a mesma profissão do pai ou da mãe. Não, é um treinamento para mencionar, olha, os negócios da família funcionam dessa maneira, aqui existem tais ativos, aqui estão as pessoas que você pode confiar, aqui estão os locais onde eu posso buscar as informações. Acredite, muitas vezes, muitas das famílias acabam não se preocupando porque o filho não gosta, porque os pais estão muito confortáveis, mas é muito necessário. Quando um ente querido vem a faltar, aí é uma correria, que ninguém sabe onde é que está, ninguém tem senha de banco, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe de que pessoas confiar, como é que funciona o negócio. Então é de suma importância o treinamento dos sucessores. A sucessão empresarial aqui eu diferencio um pouco, porque aqui primeiro a gente trata dos sucessores, da figura dos filhos, e aqui eu falo da sucessão empresarial como um todo. Como é que vai se dar essa sucessão? Será que o sócio precisa lidar com o filho do outro sócio? Ou existem formas de fazer essa transição? Existe. O acordo de sócios pode prever que no momento de sucessão haja um período de adaptação, um período de experiência, uma liquidação da empresa de determinada maneira. Existem várias ferramentas aqui de planejamento. E também trago, por fim, a integração com o planejamento sucessório familiar, que aí sim você tem uma proteção e uma gestão eficiente do patrimônio. Esses aqui, eles são alguns dos elementos. Existem mais, mas os principais são esses, e para nível de conhecimento é importante a gente ter isso em mente. E o planejamento patrimonial empresarial, ele desempenha um papel vital na preservação do patrimônio e principalmente no crescimento desses ativos, porque evita o perecimento, o perdimento, evita a ineficiência fiscal, a ineficiência monetária como um todo, né? Então, um planejamento patrimonial empresarial, ele garante a prosperidade dos negócios e a consolidação para as próximas gerações, né? E de tudo isso que eu falei, de todas essas ferramentas que a gente destacou aqui, o sistema de holding como ferramenta de planejamento é o mais eficiente, é o mais lógico e é o que é mais utilizado a nível de grandes empresas, a nível de grandes negócios multinacionais e famílias muito próximas, por conta de várias vantagens. Por mais que existam vários instrumentos jurídicos de planejamento sucessório, planejamento empresarial, o que mais se destaca é a holding, é o sistema de holding a nível de eficiência, a nível de segurança e a nível de retorno financeiro por meio da economia de impostos. No geral, a gente destaca que uma holding ela é um sistema, uma estrutura legal, não confunda com empresa.
Imagina como uma estrutura, como um sistema, como uma entidade mãe, um guarda-chuva, que ela controla uma ou mais ou várias empresas, os ativos da família, os ativos da empresa como um todo. E ela tem várias, ela pode assumir algumas características. Ela pode ser uma holding empresarial, que ela controla empresas no geral, ou ela pode ser uma holding familiar, que ela gerencia os ativos financeiros, os imóveis, as participações sociais, os investimentos de uma família. A holding ela vai deter a propriedade dessas ações, das cotas, das empresas que estão sob seu controle. E os familiares vão ser os seus sócios. Os sócios que vão administrar essa estrutura, esse sistema, são o patriarca e a matriarca dentro das modalidades legais que existem. Esse é um instrumento que ele é utilizado, amplamente utilizado, para estruturar projetos de organização patrimonial e sucessória. Em alguns casos, desde que bem feito, desde que bem estruturado e planejado, ele pode possibilitar a redução da base de cálculo do ITCMD, do ITBI, nos casos existem isenções, pode reduzir drasticamente o imposto de renda pessoa física na modalidade de ganho de capital, PIS, COFINS, PASEP, IOF, então, enfim, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele afasta também, além dos impostos, eventuais conflitos familiares, toda a sucessão, tudo que vai acontecer quando o ente querido vem a faltar já está estruturado, já está previsto, já é sabido por todos. Para justificar a constituição do sistema de holding, muita gente vem falando evitar conflito futuro, blindagem patrimonial, sem inventário, não incidência de tributos. Essas razões elas não são jurídicas, elas não alicerçam a constituição de qualquer tipo empresarial, inclusive de holding, e elas podem, caso exploradas de forma irregular, de forma não técnica, de forma não profissional, pode dar a ausência de propósito recursal, desconsideração do negócio jurídico, readequação do fato gerador e até a desconstituição da empresa e aí botar em risco toda a estruturação que foi feita. Por isso que é extremamente necessário a abordagem séria, a abordagem responsável do patrimônio. Não se pode brincar com o patrimônio que levou tanto tempo para ser construído, uma vida inteira para ser formulado, para ser construído, né? Em resumo, uma holding é uma estrutura legal que atua como uma entidade mãe, como um guarda-chuva que controla as empresas, os ativos familiares, e ela pode ser uma holding familiar ou uma holding empresarial. A holding ela detém a propriedade das ações das empresas e dos ativos, enfim, estão sob seu controle. E Daniel, quais são as vantagens desse sistema de holding no planejamento sucessório? Aqui a gente traz algumas vantagens importantes. A primeira vantagem é a consolidação dos ativos, é a concentração desses ativos em um local que seja acessível a todos os herdeiros. Isso já começa a facilitar uma eventual sucessão. Como a gente falou anteriormente, infelizmente a sucessão vai ocorrer. A morte vai nos alcançar, isso é inevitável, isso é natural e deve ser tratado como tal. Estando tudo consolidado, tudo organizado numa única estrutura, facilita muito para os entes queridos se organizarem numa eventual sucessão. Proteção dos ativos. Aqui não se confunde, como eu já falei, com blindagem patrimonial, mas sim é possível estruturar camadas de proteção, isolamento de ativos, de atividades empresariais diferentes. Então é possível sim estabelecer algumas camadas de proteção patrimonial. A economia tributária aqui aparece na sequência como uma das grandes vantagens. A economia ela é real, ela é significativa, ela é possível. Eu sempre gosto de deixar bem claro que optar pelo caminho mais vantajoso, pelo caminho de menor onerosidade a nível de impostos, é legal, é previsto na legislação e a gente trata como um processo, um procedimento de elisão fiscal, que é o planejamento tributário puro e simples. Então é possível, é inclusive estimulado que você procure os melhores caminhos a nível de pagamento de tributos. Como eu disse anteriormente, é impossível não pagar impostos. As atividades empresariais elas vão gerar incidência de tributos e sonegar ou negar a vigência do tributo é crime e deve ser tratado como tal. Agora, é possível e é plenamente desejável, inclusive, que se busque o melhor caminho para pagar menos impostos. E, obviamente, a facilitação da sucessão é uma das grandes vantagens, porque está tudo estruturado, tudo no mesmo local, tudo previsto, o que vai para tal pessoa, como é que vai ser feito. Aí você acaba institucionalizando o patrimônio e criando a instituição da família. A empresa, a família acaba virando uma instituição sólida, cujo legado vai ser transmitido às próximas gerações. O patrimônio da família ele permanece, o que vão mudando são os titulares dessa empresa, são os titulares desse patrimônio. E, obviamente, que a tendência é sempre acrescentando mais patrimônio. No Brasil, a gente acaba pensando muito em uma geração só. O pai ele constrói todo o patrimônio, o pai e a mãe constroem esse patrimônio, falecem, os filhos se viram construir o próprio patrimônio. Por meio de um sistema de holding, você consegue consolidar esse patrimônio, criar um legado duradouro para várias gerações que vão pegar esse patrimônio e ampliá-lo ao longo do tempo. E quanto à parte empresarial, Daniel, como é que funciona a holding aí a nível empresarial? Tem alguma vantagem? Não tem? Tem muitas vantagens sim. A primeira que eu destaco é uma limitação de responsabilidade. Aquilo que eu falei do isolamento das atividades, as camadas de proteção, é aqui que entra. Elas começam a criar uma camada de proteção legal
isso tudo é previsto em legislação, e limita a responsabilidade por eventuais atos, eventuais problemas que venham a acontecer, você acaba limitando essa responsabilização. Então vai criando camadas de proteção para o teu patrimônio. Ele permite, o sistema de holding, ele permite uma gestão eficaz do teu patrimônio. Ele permite uma transição suave, uma transição mais tranquila com relação ao patrimônio que como eu falei anteriormente, o mesmo se aplica aqui a uma consolidação de ativos. Todas as atividades empresariais que estão sob a tua tutela, que estão sob a tua organização, elas estão consolidadas, estão numa única estrutura, é mais fácil de manter, é mais fácil de controlar, de observar como um todo, né? E por que uma holding é necessária? A holding é necessária porque ela oferece uma abordagem estruturada para gerenciar os ativos, empresas, patrimônio, e ela é uma barreira, ela acaba sendo uma barreira de proteção porque ela reduz os riscos financeiros, simplifica transações e também ela limita responsabilidades no geral. Com o sistema de holding, você vai garantir que a tua visão da sucessão, a forma como você quer que a sucessão se estruture, ela seja cumprida. A chave para o sucesso do planejamento patrimonial, seja ele para fins familiares, seja ele para fim empresarial, muitas vezes, na grande maioria das vezes, está no sistema de holding, porque ela é uma ferramenta versátil, ela é uma ferramenta poderosa, que ela oferece benefícios de proteção, a transição harmoniosa do patrimônio do titular, da titularidade desse patrimônio para os seus herdeiros. Tá, Daniel, tu falou bastante, mas não sei nem por onde começar. Fica tranquilo. Eu e minha equipe, a gente está aqui para te ajudar. O primeiro passo é uma conversa. O primeiro passo é sempre uma boa conversa. Para a gente entender como é que funciona a tua estrutura familiar, como é que é a tua realidade, como é que funciona, quem são os seus familiares. E aí, com o tempo, a gente vai poder, juntos, criar um plano de ação personalizado que ele vai atender especificamente às suas necessidades. O segundo passo é um diagnóstico completo da situação do teu patrimônio, por meio de uma análise minuciosa da estrutura familiar e da estrutura empresarial. Com base nisso e nos seus objetivos para o teu patrimônio, a gente vai identificar quais mecanismos de sucessão, quais mecanismos negociais, quais mecanismos jurídicos existem e vão atender melhor a empresa e a sua família, né? Com o objetivo de fornecer a solução ideal para o teu patrimônio, para o teu legado e para a tua família. Quem é que está falando isso? E por que é que eu posso te ajudar? Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel Alberto Fabiati, sou advogado, atuo há mais de 10 anos, possuo escritório aqui em Xanxerê, Santa Catarina. Nós atuamos em todas as regiões do país, com ênfase na região sul, centro-oeste. Atendemos empresas, atendemos famílias. Nosso objetivo principal é construir soluções inovadoras, soluções eficazes. Possuo especialização em direito público, em direito privado, em direito processual, direito material, direito contratual, responsabilidade civil. Então todas essas formações me trazem o conhecimento necessário, a bagagem jurídica necessária para entregar soluções, entregar os melhores mecanismos a nível de planejamento empresarial, a nível de planejamento sucessório, para você, para sua empresa e para sua família. E aqui tem um pouco do quadro, desse quadro tem um pouco da minha experiência, um pouco do meu dia a dia, do Daniel como é profissionalmente. Há algumas imagens de atuação a nível de tribunais superiores. Eu sou casado, tenho o meu escritório, fachado do meu escritório, gosto muito de viagens, acabo viajando muito por conta do trabalho. Então esse é um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de quem é o Daniel para você. A nível pessoal, eu sou casado e eu levo adiante o legado que eu recebi da minha família. Sou filho de vidraceiro, sei a realidade do empresário, sei como é difícil. Acompanhei no dia a dia como qual a dificuldade de construir o patrimônio, de transmitir esse patrimônio, principalmente transmitir valores, o legado que eu trago comigo, os meus valores que eu alimento, são fruto de toda essa construção que meus pais fizeram, que meu pai me repassou, que teve a grata alegria de formar seu único filho advogado, e é por isso que eu levo adiante essa responsabilidade, essa busca de encontrar as melhores soluções, e garantir a harmonia familiar e a transmissão de um legado para você e para tua família. Eu já vi famílias contratando e confiando em profissionais que não têm qualquer conhecimento, porque são amigos da família, aquela coisa toda, e colocaram em xeque toda a estrutura familiar, né? Já vi contador, advogado, constituindo CNPJ, jogando todo o patrimônio dessas pessoas, dessas famílias lá dentro, com o nome de holding, e achando que isso iria resolver o problema, ou ciente de que não ia resolver o problema, sem qualquer zelo, cuidado com todo o patrimônio da família que levou tantos anos de dedicação, de esforço, de trabalho. Você pode até pensar que dá para fazer isso sozinho, e dá. A maioria dos passos até podem ser iniciados, mas só abrir um CNPJ, e que não é difícil abrir o CNPJ, muito embora seja necessário um contador e tudo mais, não é difícil. Contudo, esse caminho de fazer tudo sozinho, tudo por conta, ele é mais caro, ele é mais demorado e é mais arriscado. Então, por isso que eu insisto, é preciso acompanhamento sério, profissional, técnico, do profissional da tua confiança. Pagar menos impostos e, acima de tudo, garantir a harmonia familiar, o respeito às tuas decisões, não tem preço. A minha missão nessa aula aqui, ela é que você entenda e tenha acesso a essas ferramentas e essas soluções para aumentar, consolidar e transmitir o teu patrimônio através da compreensão como é que funcionam os sistemas de holding e o planejamento tributário. Como eu já te mostrei, o primeiro passo para que você possa fazer isso é a realização do diagnóstico. Então, esse diagnóstico tem que ser realizado por um profissional sério, qualificado, comprometido e especialista. Como eu já te mostrei, o primeiro passo para que você possa fazer tudo isso é a realização do diagnóstico. Mas esse diagnóstico ele deve ser feito por um profissional sério, profissional especialista e comprometido com o melhor resultado para você e para sua família. E isso vai garantir que você tome as decisões acertadas e que a sua vontade seja respeitada. Se você deseja contar com o acompanhamento meu e da minha equipe, entre em contato conosco, clica no botão abaixo, preencha o formulário com muita atenção, muito cuidado,
Formulário esse absolutamente sigiloso, confidencial. Por meio dele, nós vamos identificar o teu momento atual, nós vamos identificar a tua estrutura familiar, para que na sessão de diagnóstico, que nós vamos encaminhar na sequência, a gente consiga identificar os melhores mecanismos jurídicos e ter uma estruturação melhor das soluções que mais se aplicam para você, para sua empresa e para sua família. O atendimento ele é 100% personalizado, ele é 100% voltado para a tua realidade. Clica no botão abaixo, preencha o formulário e entre em contato. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Obrigado a você que permaneceu até aqui e nos encontramos na sua sessão de diagnóstico.